O segundo motivo pelo qual nossa estratégia de emagrecimento está falhando é que a gente acaba não entendendo o corpo humano. Então isso é muito importante e eu vou estar explicando aqui para vocês. Então, de novo, vou fazer uma pergunta. A pergunta é: o que compõe o nosso peso total? Então existe uma diferença em quanto a gente pesa e como é a nossa composição corporal. Eduardo, não entendo. Quem já fez avaliação física com adipômetro ou uma balança de bioimpedância ou um outro método, começa a entender um pouquinho melhor como funciona essa questão da composição corporal e como ela é importante. Então, de novo, faço essa pergunta para vocês e no final, logicamente, eu vou estar respondendo aquelas outras duas e nessa eu vou responder no próximo slide. Então, quais partes que representam o nosso peso total? Subiu na balança, estou pesando 50, 60, 70, 100 quilos. O que compõe o nosso corpo? Numa das palestras que eu dei, eu faço essas perguntas também, porque essas videoaulas é uma palestra que eu dou. Eu ouvi respostas um pouco diferentes. Prefiro não falar aqui as respostas, mas foram respostas muito confusas e para pessoas que fazem atividade física. Então, se você não sabe o que compõe o seu peso, fica difícil você chegar lá, principalmente emagrecer. Mas vamos lá, vamos falar sobre o nosso peso. Então, para a gente começar, quando a gente sobe na balança, uma parte do nosso peso são os nossos minerais. Então, de 3 a 5% do nosso peso total são os minerais. Então, é zinco, magnésio, cromo, cálcio, ferro, sódio, cobre, selênio, ferro, manganês, potássio e assim por diante. Então, geralmente quando a gente corre, vocês podem perceber, quando vocês estão correndo, nós estamos correndo, a gente fica com os cristalzinhos no nosso corpo, né? Na verdade são os sais. Por isso quem faz corrida tem que tomar isotônico, quem faz uma atividade física mais extenuante, principalmente aeróbica, sua bastante. Nesse período de verão, eu estou gravando essas videoaulas no verão de 2019, isso faz toda a diferença. Então, uma parte do nosso corpo tem a ver com os minerais, ok? E também os ossos. Bom, continuando. A outra parte do nosso corpo é água. Então, de 50% a 70% do nosso peso é água. Então, tem muita gente que está emagrecendo e fala: nossa, perdi um monte de medidas. Mas o que está perdendo, basicamente, é água. É bom perder água? Sim, é bom, porque o excesso de água também não é bacana, né? Faz a gente ficar inchado, isso não é muito bom. Porém, se você só perde água e não perde o mais importante no emagrecimento, que é a gordura, isso também não é muito bacana. Então tem que entender muito bem o que a gente está perdendo na perda de peso, tá, pessoal? Então por isso uma avaliação física faz toda a diferença. Então sempre façam avaliação, não ficam pesando na balança de vocês em casa ou numa balança de farmácia, que essas balanças dão o peso total. Continuando, então outra parte do nosso peso são os músculos, proteína e a massa muscular. Então qualquer um desses três tem a ver com essa composição aqui. E aqui que mora o grande perigo. Muita gente perde músculo, mesmo fazendo academia. Por quê? Porque come errado. Muitas vezes a palavra catabolismo, que é a perda de massa magra, faz com que daqui a algum tempo a gente passe pelo efeito sanfona. Eu vou explicar isso, é o nosso terceiro motivo. Vamos continuando então para a gente entender qual é o nosso peso total. Então, em relação ao peso total, uma parte são os minerais, que eu passei lá para vocês, e além dos nossos ossos, ok? Água e a proteína. Isso corresponde ao quê? A nossa massa magra. Então, é difícil perder osso? Sim, difícil, né? A não ser uma situação onde a pessoa está num quadro de osteoporose muito alta e isso acaba influenciando o processo. Então, no fundo, o que realmente tem a ver com a nossa massa magra são os minerais, água e proteína, e principalmente o músculo. Quando a gente perde músculo no nosso corpo,
isso não é nada bom, seja numa idade mais infantil ou numa idade mais avançada. Perder músculo nunca é bom em momento algum. E a última parte, e o que todo mundo busca no emagrecimento, ou pelo menos deveria buscar, tem a ver com nossa composição de gordura. Então, eu dividi em duas partes, tá? A gordura total, que é essa gordura que está logo abaixo da pele, né, logo abaixo da derme, a gente chama de gordura total, e a gordura visceral. O que é gordura visceral? É a gordura que está em volta dos órgãos. Então, já eu vou mostrar sobre a gordura visceral, vamos nos ater mais à gordura total. Isso é fundamental. Se você realmente está focado em emagrecer, você tem que controlar o que você está perdendo de gordura. Porque muita gente às vezes perde 10 quilos. Eu vejo essas revistas de fofoca, ou as revistas de formas, né, de boas formas e coisas do tipo, elas falam lá, modelo, ou até mesmo nesses sites, nesses blogs, né, a pessoa em uma semana perdeu 10 quilos, né, essas coisas mirabolantes, né? Mas aí eu sempre vejo e fico me perguntando, 10 quilos de quê? De gordura, de água, de músculo, de minerais? Isso ninguém fala, mas falou que perdeu 10 quilos, estou bem, né? Só que isso não é o interessante. Então o foco na perda de peso tem que ser na água e na gordura. Se perder o músculo, não está nada bom. O terceiro motivo que eu vou falar vai ser o efeito sanfona. Então eu vou explicar muito bem quando a gente perde o músculo, o que acontece no nosso corpo. Bom, vamos falar então da gordura visceral. Então pessoal, gordura visceral é a gordura que está em volta da região abdominal. Então isso daqui é o nosso fígado, o estômago, o pâncreas, o intestino. Então isso aqui é um órgão normal, né? Uma região abdominal normal. E aqui já são os órgãos em volta de gordura, né? Então a gordura visceral hoje é a gordura mais prejudicial que existe. Não significa que a gordura total não seja. Por quê, Eduardo? Porque a gordura, prestem bem atenção aqui, ó. Olha esse tamanho aqui do fígado e olha esse tamanho aqui do fígado. Olha a diferença. O que acontece é que o órgão fica em volta da gordura e isso vai causando inflamação. Então, pessoas que têm infarto, diabetes, AVC, com a gordura visceral, ela aumenta o risco muito maior. E da onde que tem a gordura visceral, Eduardo? Basicamente, são de alimentos de carboidrato simples, refrigerantes, bolos, doces e afins. Todo tipo de gordura, seja ela da fritura, seja ela do alimento, e também bebidas alcoólicas. Ah, Eduardo, está me proibindo comer isso? Não, eu não sou o tipo de nutricionista que proíbe alimentos, tá? Até porque eu nem faço dietas, eu só faço reeducação alimentar. Esse negócio de proibir não é comigo. Então, é muito importante você entender realmente o que você está perdendo, o que você está ganhando num processo. Porque se você está ganhando às vezes peso, às vezes você nem está ganhando gordura, você está ganhando músculo. Ou ao contrário, você está perdendo, mas está perdendo músculo, está perdendo gordura. Então procurem saber exatamente o que vocês estão perdendo. A composição corporal, gente, é fundamental nesse processo. Se vocês não entendem ainda o processo do nosso corpo humano, comecem a fazer. Então, comecem a fazer com frequência, se vocês estão numa academia esportiva, avaliação física. Quanto tempo você dá? Depende, pode ser todo mês, ou pode ser a cada 2 ou 3 meses. Tudo vai depender do seu objetivo. Se você quer algo para entender rápido, eu acho que todo mês é bacana para você saber o que você está perdendo, tá? Você pode fazer com adipômetro ou com uma balança de bioimpedância, dependendo do profissional que vai te atender, já vai ser bom, mas faça sempre com o mesmo método, tá? Não fica mudando. Vai para a balança de bioimpedância, depois vai para o adipômetro. Procura sempre fazer frequentemente com um tipo de método. Até o próximo vídeo.